Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de estarmos nessa casa que nos é tão querida. Que possamos valorizar esse encontro, procurando a vivência de tudo que aqui viemos buscar, viermos aprender. Que essa paz e essa harmonia aqui estendida possa ser envolvida a todos que estão nas nossas mentes e em nossos corações. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Washington, falando o quanto, vai lá, o quanto nós cuidamos bem de nós. Esse é o tema. É isso aí. Uma boa noite a todos, muita paz, aqui estamos todos nós juntos, unidos, e procurando refletir cada vez mais as questões e situações que a vida nos apresenta e aquelas que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, a nossa informação, o nosso olhar para as coisas da vida e da realidade. Como sabemos, nós sempre temos muitas perguntas a fazer. Kardec fez aqui no Livro dos Espíritos 1119 perguntas, mas cada um de nós, todo dia, tem perguntas e perguntas sendo criadas, produzidas. E às vezes nós dormimos com uma pergunta e acordamos com uma pergunta. E com várias perguntas ao longo da nossa existência. Mas hoje nós vamos, sobre esse tema, trabalhar essa questão, o quanto nós cuidamos bem de nós. E convido a todos aqui agora a um cenário. É um cenário agora que aqui eu vou ilustrar para que possamos abrir essa reflexão ao qual nós iremos fazer nessa noite de hoje. O cenário é o seguinte: alguém querendo resgatar a sua harmonia, a sua paz, a sua estabilidade, a sua felicidade interior, inquieto com as situações do dia a dia, sai da cidade, vai para um outro lugar. E nesse lugar, ele vê, aqui eu encontrarei a harmonia, a paz e o equilíbrio. E começa ali, naquele processo. Mas, de repente, o farfalhar das folhas, a fricção das pessoas que estão no pátio varrendo, o barulho dos pássaros, o sorriso das pessoas lá fora conversando, lhe atrapalha. E fica transtornado com aquilo. Perde o equilíbrio. Até aqui eu não consigo. E ele sai daquele lugar. Ele decide pegar um barquinho e ir para alto mar. E ele vai para alto mar. E chega no alto mar, olhando para todos os lados, em todo o horizonte, nada. Nada que ia me incomodar. E fica ele ali naquele processo ali de interiorização, para se harmonizar, para se equilibrar, para procurar um entendimento maior. E ele fica. Mas, de repente, ali naquela quietude, alguma coisa choca-se ao barco e ele perde. E sem abrir os olhos, ele fala, o que agora veio me atrapalhar? O que veio me perturbar o meu equilíbrio, a minha estabilidade? O quê? E nesse processo de ele indagar, ele vai mudando de cor, vai ficando ruborizado, o seu batimento cardíaco começa a acelerar, a sua pulsação começa a ficar cada vez mais forte e sua transpiração começa a criar gotículas em seu semblante, em seu corpo. Começa a estar enfurecido com aquilo. Aquilo começa a entorpecer forte e ele grita, quem? Sem abrir os olhos ainda, ele começa nesse processo. E de repente ele abre os olhos. E olha. E só vê um barquinho. Um barquinho à deriva, não tinha ninguém nesse barco. O barco estava à deriva. E ali se dirigiu pelas ondas, pelo vento, que levou a se chocar naquele barco. Mas a quantidade de pensamentos e sentimentos que ali ele trabalhou, pensando que alguém havia ali trago o desequilíbrio, a desarmonia, atrapalhado ele naquele processo. Quantas emoções, quantos pensamentos, quantas coisas eclodiu dele. Agora, vamos parar nesse cenário que aqui se encontra e vamos continuar no nosso tema, para que mais à frente nós vamos
unir esse cenário que aqui nós ilustramos e cada um de nós, ao falar, visualizamos em nossa mente, no nosso pensamento, pela nossa capacidade de abstração, de imaginação, de criação, para posteriormente nós, de novo, retornar a esse cenário. Nós aqui entendemos, a doutrina espírita nos traz claramente, e cada vez que nós vamos estudando, entendendo e vivendo e vivenciando as coisas, nós vamos entendendo que os espíritos são seres imortais, criados simples e ignorantes, mas no processo de crescimento, que nós vamos instruindo. A cada oportunidade, a cada existência física, nós vamos nos instruindo. E também nos instruímos também no mundo espiritual, ao qual de lá nós viemos. Mas como espíritos somos hoje o resultado de todas as nossas próprias aquisições no decorrer das diversas existências. Todas as existências que nós tivemos, hoje, no dia de hoje, nós somos o resultado atual. Nós somos a versão mais atualizada de nós mesmos. E isso é algo interessante. Ao mesmo tempo pode parecer complexo, mas a doutrina espírita esclarece-nos, através dessas obras, das questões que Kardec fez aos espíritos, e através da nossa vivência no dia a dia, o quanto isso tem fundamento. Isso tem um quê de razão, de entendimento para nos trazer a compreensão. Mas cada nova existência é um novo ponto de partida para cada um de nós. E a doutrina espírita nos traz esse novo ponto de partida. Nós não começamos do zero, enquanto o ser que absorveu, que adquiriu, através do seu esforço, do seu livre-arbítrio, conhecimentos, experiências, acertos e erros, frustrações e todos os outros adjetivos, todos aqueles atributos que nós temos para desenvolver essas potencialidades. Então começamos uma nova existência, um novo ponto de partida. Mas como nós somos a atualização mais atualizada que é hoje, o dia que nós estamos aqui existindo, então nós vemos que nosso processo de entendimento e construção, ele é contínuo. Ele depende de cada um de nós, esse processo ser mais rápido, ser mais lento, ser mais compreensível ou menos compreensível, ser mais forte ou ser menos fraco. Independe de cada um de nós. Depende do nosso esforço, da nossa compreensão, das nossas aquisições, dos nossos desejos, da nossa vontade, daquilo que nos move, daquilo que nos impele a prosseguir. Mas a concepção filosófica mais antiga considera o corpo físico como um instrumento da alma. Ou seja, de toda a concepção filosófica lá atrás, que o corpo físico não era um instrumento da alma. O corpo físico era o que era? Era uma constituição fisiológica construída pelo tempo, se trabalhando, se melhorando, se aperfeiçoando, e ali compondo um cérebro, e esse cérebro, através das suas conexões, tomava as decisões, fazia as coisas por impulsos químicos, físico-químicos e tudo mais. Mas outros pensavam que não, que o corpo físico é um instrumento da alma, da qual ele se serve para desempenhar tantas e tantas funções. E nós vemos que, pelo corpo, ele recebe apreço pela função que exerce. Muitos de nós, pelo corpo que nós temos, nós dizemos, cara, que corpo maravilhoso, que beleza, eu posso fazer isso, eu posso subir, eu posso escalar, eu posso jogar um futebol, eu posso correr uma maratona, que corpo fantástico. Mas outros podem ser criticados por não corresponder a um objetivo específico. Esse corpo não me ajuda, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ter o equilíbrio, eu não consigo isso. Então, nós vemos várias situações por as quais nós nos colocamos diante do corpo que nos servimos. E o último implica em limites e condições. Nós vemos que algumas pessoas têm limites e condições que limitam o seu exercer quanto ser, entre aspas, devido aos aspectos físicos limitantes ao qual lhe impede alguma coisa. Então, essas condições, todos nós vemos na nossa vida. É só nos olharmos ao nosso entorno e vemos essas situações e essas explanações nossas, dos seres humanos, diante do corpo ao qual nos serve de instrumento. E para isso nós temos que ter uma visão ampla da necessidade e o porquê disso. E esse porquê está dentro dos porquês mais variados que nós temos a cada dia. Por que eu nasci assim? Por que meu pé é assim? Por que minha orelha é assim? Por que eu não consigo fazer isso aqui? Por que eu tenho asma? Por que eu tenho bronquite? Por que eu sou grande demais? E tudo que para mim tem que ser feito pelo alfaiate. Então eu tenho que chamar o carpinteiro para construir. Porque não tem nesse padrão para eu poder usar.
ou vice-versa, porque então são essas condições que nós seres humanos vivemos e perguntamos por que isso, por quê. Importante esses porquês. Mas nós vemos que nós precisamos avançar nesses porquês, através do entendimento, da compreensão, para que possamos passar para as outras fases do entendimento. E para que não fiquemos parados, paralisados, ou revoltados, angustiados, inquietos, e deixamos de agir nas coisas em função de questões e a qual nós fixamos nelas e ficamos ali ancorados, parados. E nisto, nós vamos agora ver no Evangelho segundo o Espiritismo, em que lá tem cuidar do corpo e do espírito. E nós vamos ver lá naquela época as situações que aconteciam, a dinâmica do cuidar do corpo e do espírito, que se lá atrás, há tantos anos atrás acontecia, hoje também acontece. Mas hoje acontece e com outras variações que nós vamos ver. Indo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 11, vamos aqui. O Espírito Jorge, o Espírito Protetor Jorge, em 1863, numa comunicação, ele diz assim, pergunta-se, consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Perguntou a ele. Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, o corpo e o espírito. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Diz aqui ele, dois sistemas se defrontam neste caso, o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e a dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências, quase tão insensata uma contra a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que, sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente para resolver, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Observamos aqui que a compreensão de querer se levar ao corpo, tudo ao corpo e nada à alma, ou tudo à alma e nada ao corpo, não é um bom entendimento. Não é um bom procedimento na aquisição de valores imprescindíveis para o ser que ali habita e que ali encarna no corpo como instrumento, como uma ferramenta de aprimoramento e de lidar com as coisas da existência física. Então observamos que aqui o Espírito já coloca a alma e o espírito, que não estão em conflito, não estão em confronto. E não é para elevar o espírito, mas ser no corpo físico. Porque não está ali no corpo físico as problemáticas, as questões da alma. Não está ali no corpo físico a pulsão que faz com que as coisas aconteçam na existência, na vida, as situações que vêm a decorrer em função daquele corpo, da sua biologia, da sua química. E da sua biologia, da sua química, é que vai vir todas as situações na vida de um ser, das questões do sentimento, as questões do entendimento, da razão, por cima de combinações biológicas. Não, é do espírito. Mas, ao mesmo tempo, dá prioridade ao espírito e deixando a alma nada. Deixa a alma sentir frio, deixa a alma descoberta, deixa a alma sem o alimento, sem a energia, mas tudo ao espírito. Estou focando no espírito, é esse que importa. Mas a alma é um instrumento do espírito encarnante, que necessita dessa oportunidade no mundo material para desenvolver as suas habilidades e capacidades e ter o zelo, o cuidado com o seu corpo físico, como já é um instrumento do exercício da sua capacidade de saber cuidar
cuidar bem, cuidar com bom senso, com equilíbrio, na medida certa, usando todos os recursos da sua inteligência e também do seu sentimento. Porque, como nós sabemos, o nosso sentimento influi, interfere nesse corpo físico que nós temos. Interfere muito. Mas temos que ter o equilíbrio, o entendimento para poder transpor essas situações. E isso é só com a vivência, com a prática, com o caminhar, com o lidar. E nesse processo continuamos aqui, o Espírito de Jorge falando: amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza. É desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos, se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoísta, menos orgulhosos e mais caridosos. Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submetedes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. E esse é o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que lhe conduz à perfeição. Então aqui ele esclarece de maneira bem clara, de maneira bem concisa, o quanto nós devemos lidar com o nosso corpo físico e o quanto deva ser o nosso entendimento das aflições, das nossas vicissitudes, que não é pelo corpo físico, macerando ele, que iremos nos purificar, que iremos melhorar, como se nós estivéssemos aqui encarnados e o corpo fosse o nosso castigo, fosse o nosso peso, fosse uma bola pesada acorrentada ao nosso pé e a qual devemos arrastar. Não. Esse corpo é uma oportunidade de crescimento, é uma necessidade do espírito, nesse processo de desenvolvimento da sua consciência, na razão, na sabedoria, no bom senso, no seu desenvolvimento moral, nas relações consigo e com as coisas, e com os seres ao qual está em conexão. Então observamos que isso já dilui. Mas hoje, olhando para esse cenário, mas isso é lógico, isso é claro. Mas há épocas e épocas atrás, nós não tínhamos essa clareza, esse pensamento, essa percepção tão clara para saber lidar com um e com o outro e saber que eles se completam no processo de utilização nessa jornada nossa evolutiva. Eles não se contrapõem e nenhum é o peso do outro, mas é o espírito, esse ser imortal, é que dirige, que imprime, através das situações, das suas escolhas, essas situações às quais nós estamos hoje existindo, habitando esse corpo físico ao qual nós aqui temos neste momento. Então observamos o quanto é importante isso. Se há minutos atrás estava aqui falando e estava a buzina dos carros, uma carreata passando aqui, é o equilíbrio que nós temos que ter, é saber filtrar. Se estamos num lugar onde atrás tem uma cachoeira, onde o impacto da água, a umas 12 metros de queda, faz um barulho grande, e mais à frente tem uma água descendo por uma rampa, fazendo um barulho diferente, nós temos a capacidade de filtrar e de aumentar o som da onde que nós estamos focando aqui na frente, que é uma água passando por uma rampa e fazendo um barulho suave, e diminuir a tonalidade da cachoeira, do impacto da queda d'água a bater. Nós temos essa capacidade de focar, de prosseguir e continuar. Vemos que nós estamos sempre no exercício da vida. Nesse exercício da vida, nós vamos caminhando, entendendo e compreendendo cada vez mais. Esse ponto que eu citei agora do trânsito não está aqui na palestra, está na vida. É o que acontece na nossa jornada evolutiva. Nós traçamos um plano, um traçado, uma estratégia. Mas temos que estar ciente que no caminhar, algumas coisas irão mudar. A nossa percepção vai mudar. O contexto com o qual nós estamos lidando irá mudar. E nós temos que ter a adaptabilidade disso, de dar um traçado, sem perder o foco da onde nós queremos chegar, mas sabemos lidar com a adversidade da vida. É o exercício constante que nós temos. E continuando nesse processo, vamos agora no Livro dos Espíritos, lá na questão 718 e 19, lá que fala de privações voluntárias e mortificações. Lá também no Livro dos Espíritos tem essa questão aqui também desenvolvida.
E vamos lá. No Livro dos Espíritos, questão 718. A lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Perguntou Kardec aos espíritos. Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, observamos que a lei de conservação é mais uma lei natural. Uma lei natural que está impressa em todo o universo, para que possamos nos conservar. E continua, o homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém e se não enfraquece as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. Aqui já observamos a questão do equilíbrio, a questão da harmonia, da capacidade de cada um de nós, no nosso afã de buscar o bem-estar, o conforto, a qualidade de vida, saber dosá-la na medida, para que nós não caiamos em situações, em armadilhas que nós próprios podemos criar para nós mesmos. Então, observamos aqui, sim, o bem-estar, mas sabendo dosar. E sabendo que esse bem-estar, ele não está a se realizar, a ser vivenciado, a ser usufruído, em detrimento do outro, do retirar do outro, em cima do outro. Não. Tem que ser através dos nossos recursos, do nosso benefício, das nossas conquistas, do nosso trabalho, sim. E da eficiência que esse bem-estar possa trazer para que possamos caminhar. Porque o bem-estar não é um bem-estar de conforto para nós pararmos com as nossas atividades criativas, intelectuais, de trabalho, de desenvolvimento. E você está bem-estar, pronto, tá bom. E fica ali, por um tempo, não, aqui tá bom, tá quentinho, tá um clima agradável, tá refresco. Não, o bem-estar é para que a gente possa pensar com mais claridade, agir mais e continuar nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Porque através do trabalho, do esforço e do contínuo evoluir, é que nós vamos aprimorando para questões imprescindíveis com as quais nós estamos sempre fazendo perguntas. Nós estamos sempre querendo conquistar. E isso é um movimento nosso, de cada um de nós. Porque às vezes nós damos um plano e um topo de projeto para nós. Eu quero chegar até lá. Mas já reparou, quando a gente chega lá, alguns pensam, mas era isso? Está faltando alguma coisa. Falta alguma coisa que precisa preenchido. Achei que chegando aqui, o bem-estar, o conforto, tudo mais que eu ter, iria me satisfazer, trazer a plenitude, e nós observamos que não traz a plenitude. Traz aquela satisfação de ter chegado, conquistado ali, mas logo, logo ela já se dilui. Mas o quanto de esforço, o quanto que foi despendido, de esforço físico, da saúde, né, da alimentação, da hora de dormir, o tempo de dormir, tantos outros esforços que foram despendidos para chegar até esse ponto. E chegando nesse ponto, ainda não se sente satisfeito. Não sente que falta alguma coisa. Falta alguma coisa em mim. Isso não me nutre. Isso não me abastece. E nós vamos compreendendo isso na nossa caminhada. Isso vai se clareando. E ficando cada vez mais forte na nossa evolução. Para uns podem chegar cedo. Para outros podem chegar mais tarde. Mas chegará. Porque ela está relacionada proporcionalmente ao esforço e às vivências de cada um de nós nessa nossa caminhada. E isso é importante, porque aí a gente vai observando que tudo que vem a nós, ao nosso encontro, é em função do quanto nós buscamos, do quanto nós comprometemos a nossa força, a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa razão para buscar isso. E que isso não é algo que venha de graça, vendo nada, não é algo que seja terceirizado e de repente chegou, não. É o nosso esforço único, próprio, na aquisição desses valores imprescindíveis para a nossa saúde. E aqui falamos não só de saúde física, de estar com o corpo em equilíbrio, sã, com a pressão legal, regular, tudo direitinho. Não, é a saúde também do espírito, do seu equilíbrio, do seu contentamento com aquilo que está, se sentir pleno aonde esteja e querendo conquistar mais, mas com bom senso, com equilíbrio, com harmonia. E continuando aqui,
Vamos aqui na 720. As privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Então aqui, as privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Observamos que as privações aqui, se ela for uma privação para nós, achando que privando de alguma coisa, ou macerando nosso corpo, ou nos excluindo de alguma coisa, mas sim um bem produtivo, uma consequência produtiva para nós ou para o próximo, de nada vale, de nada se serve. Se eu deixo de comer, de me alimentar, fazendo uma privação, uma penitência por alguma coisa, e aí? É deixar de comer, eu estou macerando o corpo, eu estou prejudicando o corpo, achando que o corpo é o culpado de eu ter feito tal ação ou ter tido tal atitude. Não vai resolver. Mas se eu faço voluntariamente um trabalho que vai me cansar, poderá me extenuar, mas é algo que é necessário, que precisa, na ajuda de alguém, num processo de calamidade ou de emergência, ou de um mutirão necessário para ajudar uma pessoa, uma coletividade, sim, ela é meritória. Porque a questão de emergência, de urgência, ali está presente, é gritante, e temos que fazer alguma coisa. Então vemos como a nossa capacidade de raciocinar, de entender, interagir com as coisas, ela é sempre chamada na questão, para nós podermos decidir, pensar, raciocinar com os valores da razão, com os valores da moral, para entender o sentido daquilo, o que move aquilo, o sentido e como aquilo vai repercutir no outro, no próximo, nas coisas que nós fazemos, mas dentro de nós. Essa é a chave principal a qual cada um de nós, nessa trilha da evolução, estamos cada vez procurando abrir, entender e compreender, afinizando cada vez mais o entendimento, lapidando o entendimento que nós temos, facilitando a nossa compreensão, melhorando a nossa convicção daquilo que cada um de nós fazemos em benefício de cada um de nós. Seja no aspecto físico do corpo, seja na questão da alma, na utilização de seus atributos, dos seus recursos. E fechando aqui, 21, a vida de mortificações. Tem a 120A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É tirar do necessário para dar aos que o não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão, uma ilusão. Então observamos que tem situações que nós precisamos voluntariamente fazer modificações, alguma vicissitude, algo que precisamos enfrentar fortemente e com a ajuda do próximo para enfrentar. Mas a decisão, a persistência, a força, depende de nós, o agente, o personagem principal daquela situação. E nesse processo a gente consegue, com o nosso esforço e com a ajuda do outro, nas questões aqui que falam das vicissitudes. E quantas vicissitudes nós vemos no mundo, a campear no mundo? Exigindo, requerindo de cada um de nós esforço, perseverança, lute contra isso. Vença isso. Não é para esse tipo de vício que irá resolver a questão, que irá ampliar a sua visão ou lhe dar um entendimento, a compreensão de mundo, de existência, de que somos, o que podemos ser, das nossas potencialidades. Somos mais fortes do que aquilo. Não devemos deixar a matéria nos subjugar. Quando ela nos subjuga, não é que ela seja forte, que ela seja uma entidade forte, que nos oprime. Não. É a nossa incompreensão, a nossa falta de entendimento e de esforço para aquilo ali de lucidez. E a lucidez, o esforço, é através da caminhada, das experiências, das vivências que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, é que vai nos fortalecendo. Que nós vamos reagindo às situações para o nosso crescimento. Por isso a encarnação tem um papel fundamental para a nossa evolução, que ela fomenta a gente desenvolver, ampliar. A dor que nos acossa, ela faz nos mover, caminhar, mas faz também nesse momento de dor, saber controlar o sofrimento para que o pensamento, o entendimento possa agir.
Porque a dor chegará a todos nós, em qualquer momento. Mas o sofrimento, esse nós devemos cuidar, tratar, ver ele e apaziguando e diminuindo ele, para que ele não possa interromper a nossa capacidade, o nosso raciocínio, de saber analisar essas questões e caminhar, mitigar a dor e caminhar para frente. Porque muitas das situações da nossa vida nós vemos, aí nós estamos tranquilos, equilibrados. De repente acontece alguma coisa, a gente fica logo num estado de alerta, e esse estado de alerta leva a gente a ter uma coisa e a gente fica o quê? Fica agitado, fica com raiva, fica impaciente, coisa, e não consegue raciocinar para resolver uma questão. Várias questões. Então a gente sabe que a gente tem essa situação de ser surpreendido, alguma coisa, achar que já está no equilíbrio, vai ver alguma coisa diferente e tira-nos do equilíbrio. É esse momento que a gente tem que estar despertos, com bom entendimento, opa, é esse momento, não agir de forma irracível nessas situações da vida, porque complica, piora, aumenta a situação e nos deixa embaçado para entender e ver uma solução para resolver aquela questão. E nós ficamos no problema, não ficamos a solução para isso, para imediatamente procurar tratar. Mas na atualidade, trazendo para a atualidade, nós não vemos mais a maceração, né? Buscando a espiritualidade e macerando o corpo, prejudicando o corpo. Não, fazendo isso, eu vou atingir uma atmosfera mais alta, um equilíbrio, eu vou ampliar, vou aumentar a minha espiritualidade. Nós não vemos isso, né? Hoje nós vemos várias situações que não vemos isso. Mas tem outras formas de nós estarmos prejudicando o nosso corpo. Não em busca de uma espiritualidade, mas às vezes em busca da saúde do corpo, do bem-estar, da visão da aparência física, né? Mas nós temos a tecnologia hoje a nos auxiliar nesse processo, porque nós desenvolvemos nosso entendimento, a nossa razão, a nossa ciência, e vemos hoje vários aplicativos, né, nos auxiliando, né, medindo a pressão, a oxigenação, batimento cardíaco, temos a tomografia, temos aplicativos que nós temos em casa, nos auxiliando ali, quantos passos nós demos hoje, né? Hoje eu dei 1.600 passos, eu posso ter que aumentar, né? Vamos ver como é que está aqui a oxigenação, está isso, está aí. Vários aplicativos em nossos celulares, nos auxiliando nesse processo. Mas continuamos vivendo uma vida agitada, de estresse, de muita informação para lá para cá e muita conexão. Estamos conectados a tudo. Estamos conectados na televisão, na rádio, não sei o que, na informação que chega, no barulho que faz lá fora, tudo. E cada vez mais conectados. Deitamos, antes de deitar, olhamos e estamos conectados. Estamos medindo como é que está o batimento, quantos passos dei hoje. Estamos conectados nisso. Para a nossa saúde física. Buscando o equilíbrio. Mas nessa busca do equilíbrio, da saúde física, né? Nós sabemos que tem que ter uma boa alimentação, né? Ter uma nutrição, saber dosar ali o que eu posso comer, tem aquela escala bonita na geladeira, né? Quarta-feira, segunda-feira, terça-feira, todo dia de semana, certinho. Nutrição, isso aqui. Nós também sabemos que dormir bem é importante, dormir bem, sim. Dormir de 8 a 12 horas é importantíssimo. Isso nós aprendemos desde pequenininho, desde criança. Né? Desde criança, a necessidade, vai dormir, menino, vai dormir, menina. Precisa dormir para desenvolver, porque ali está os neurônios, a sinapse, tudo trabalhando e precisa daquele repouso. Aquele bebezinho de 1 ano, 6 meses, 2 anos, e assim vai. Precisa disso. Dormir bem. Praticar exercício. Todos nós sabemos que praticar exercício é fundamental, é bom. E antigamente nós não tínhamos essa questão de praticar exercício. Há 50 anos atrás, 30 anos atrás, falar praticar exercício, estou aqui na lavoura, estou aqui num trabalho mais físico, né, mais braçal. Mas com a evolução dos mecanismos da tecnologia, diminuiu muito. E com a aglomeração das pessoas nos centros, saindo do interior, foi mudando esse contexto. Né? E também foi mudando o nosso sono. Se antes dava 6 horas, já estava jantando 7 horas, não. Às vezes está se alimentando 11 horas da noite, está ligado ainda na rede, está conectado, né? E acorda cedo. Então, ao mesmo passo que nós temos toda tecnologia para nos auxiliar, para melhorar, ampliar a nossa saúde, por outro lado, os nossos hábitos, as nossas atitudes mostram uma outra situação. Então, observamos por toda a tecnologia que tem, todo o conhecimento que nós temos de informação para manter um corpo saudável, manter o equilíbrio, uma saúde física e social, nós observamos que tem 2 portas aqui. Tem essa porta desse lado A aqui e do lado B. Essa porta está dizendo aqui, mudança de hábito. E aquela lá está dizendo,
exames, remédios, tratamentos. Qual fila está maior? É essa forma de a gente observar. Qual fila que está maior? E por que ela está maior? Qual é o comportamento dessas pessoas? Qual é o dia a dia? Como é que elas estão se lidando com as coisas? É essa observação que é a nossa capacidade de ver e de sentir, sem estar nós doentes, ou com a saúde ainda equilibrada, de observar. Para ter um entendimento, uma compreensão preventiva das coisas na nossa caminhada. Que muitas das situações que nos afligem, às vezes não é nem conosco. Às vezes é um conhecido, é um parente que está passando por uma situação física dolorosa e que exige e necessário tratamento e acompanhamento, e por nossa ligação afetiva, nós sofremos junto. E por sofrermos junto, nós sentimos pela nossa empatia toda aquela situação ali. E é para nos chamar a atenção, para nos chamarmos à reflexão de uma retomada de atitude, de termos uma mentalidade diferente nesse processo, de enxergar e de entender as coisas. E às vezes antes que elas se formem, já no iniciar. E essa tomada de atitude que nós vamos procurando nesse processo da saúde e da compreensão. E nós vemos que hoje nós temos tecnologia, entendimento e compreensão e informação ao monte. Mas falta-nos a mudança de hábito, para que possa se unir, para que possa dar essa confluência a esse espírito encarnado, utilizando esse corpo físico para o seu aprimoramento, para a sua evolução, para o progresso seu, do corpo. Então vemos que o nosso estilo de vida moderno, entre aspas, traz o estresse, o sedentarismo, a conectividade. E para isso nós temos que dosar, equilibrar essas situações. Ah, mas não tem como eu parar, eu tenho que agir. Sim, nós temos que agir, nós temos que ficar muito tempo, horas sentados no escritório. Sim, nós temos muita conectividade, precisa, porque é para o trabalho. Sim, mas temos que ter o bom senso, temos que ter a medida certa, trabalhar isso, sermos disciplinados, organizados, para que possamos diminuir essa atração para equilibrar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E nesse cenário, vamos agora na Gênesis ver lá a encarnação dos espíritos. Nós vamos agora falar sobre a encarnação dos espíritos, para que possamos ir finalizando a nossa observação. Então, na Gênesis, vamos lá na encarnação dos espíritos, no item 24 e 25. No item 24 é o seguinte, aqui está a encarnação dos espíritos. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, sua segurança e seu bem-estar, impulsiona-o a empregar suas faculdades nessas investigações, a exercê-las e desenvolvê-las. Sua união com a matéria é útil ao seu adiantamento. Eis porque a encarnação é uma necessidade. Por outro lado, pelo trabalho inteligente que realiza em seu proveito sobre a matéria, ele contribui com a transformação e o progresso material do globo em que habita. Assim, à medida que progride, colabora com a obra do Criador, da qual é agente inconsciente. Então, observamos que esse nosso equilíbrio, essa nossa moderação, de saber procurar o ponto de equilíbrio nas nossas ações, na convivência no meio, é importantíssimo para que possamos nortear essa nossa caminhada, essa nossa evolução. Porque na doutrina espírita nos mostra que quando o corpo físico ele perde a sua capacidade e vinha a se degenerar, e com isso nós chamamos de morte do corpo físico, a alma se desprende desse corpo. Ela continua a existir. Mas se ela continua a existir, mas com os hábitos que ela tinha aqui, na vida de lidar, a forma de lidar com as coisas e consigo, isso afeta a sua compreensão. Afeta o seu posicionamento nessa dimensão espiritual de se entender, de se compreender e de usar as suas potencialidades. Ao qual poderá se achar-se ainda fadigado, com a fadiga, com a necessidade do alimento, ou que vai se achar exaurido das forças, mas que não é as forças físicas que lhe faltam, porque não está conectado, ligado ao corpo físico. Então observamos o quão é imprescindível essa compreensão enquanto estamos encarnados. E continuando aqui, mas a encarnação do espírito não é nem constante nem perpétua.
é apenas transitória. Deixando um corpo, ele não retoma um outro instantaneamente. Durante um lapso de tempo mais ou menos considerável, que ele vive a vida espiritual, que é a sua vida normal. De tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparada àquela dos tempos em que ele passa no estado de livre espírito. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente no sentido de que aproveita para seu adiantamento os conhecimentos e a experiência adquiridos durante a vida corporal. Falamos de espírito chegado a este estado de alma humana, tendo a liberdade de ação e a consciência de seus atos. Ele examina o que fez durante sua estada terrestre, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, elabora seus planos e toma as resoluções pelas quais conta conduzir-se em uma nova existência, tratando de fazer o melhor. É assim que cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. E essa aplicação da nossa forma de lidar com o corpo é uma aplicação memorável, porque é uma forma como nós lidamos com nós mesmos, com o Espírito. E nesse entendimento, nessa compreensão, observamos que a encarnação nós desenvolvemos muitas coisas interessantes. Nós avaliamos muitas coisas interessantes. Mas agora iremos voltar àquele cenário, o cenário do início, de alguém que se encontra em alto mar, no seu barquinho, procurando a paz, o equilíbrio, a harmonia, o entendimento, uma sabedoria maior, ao qual um barquinho, a deriva, bate, vai e encontra o seu barco, tira-lhe o equilíbrio ao qual ele achava que tinha. Observamos que nesse momento, esse alguém pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. E nos traz a observação que aquele barquinho que estava à deriva não era alguém que ali foi de propósito, não era alguém que foi ali, guiou e fez aquele contrapeso. Não precisa de alguém vir até nós e criar alguma situação para nós ficarmos bravos, enfurecidos, com o coração palpitando, mudar a nossa fisionomia, fazer com que nós descarreguemos em nosso corpo físico um sentimento de raiva, de angústia, distanciamento e tantos outros adjetivos e situações que nós temos no nosso sentimento. Nós observamos que não precisa de alguém, porque o estado de espírito de equilíbrio está dentro de nós, não está fora de nós. E para ter aquisição desse estado, dessa harmonia, desse equilíbrio, desse entendimento maior, não é se distanciando da coletividade humana, não é distanciando e indo para um lugar onde que tem um silêncio, não tem a perturbação, não tem os eventos advindos de terceiro, de outros, para me afetar. Mas está dentro de nós o equilíbrio. É dentro de nós que está borbulhando as situações, as questões. Independente de estarmos isolados em um mosteiro, em alto mar, aonde for, estará sempre conosco. Aí observamos que não está lá, naquele lugar, o barulho a interromper, a me tirar o equilíbrio. Não está em alto mar o barulho ou o balançar das ondas, ou o choque que vai me tirar o equilíbrio. É que nós estamos ainda em busca desse equilíbrio. Estamos buscando meios e formas de trabalhar esse equilíbrio para que ele possa ser constante. Para que ele possa ser constante e enfrentar, encarar as adversidades da nossa existência, da nossa vida, dos eventos que nos advêm. Eventos esses que podem vir ao nosso encontro, mas aqueles que podem estar acontecendo com as pessoas com as quais lidamos e temos alguma relação, seja uma relação consanguínea ou seja uma relação de sentimento, a qual vamos participar para resolver, para ajudar, para acompanhar, ou para sentir e estar junto, estar perto. E nesse exercício, nós observamos o quanto nós temos que estar atentos. Porque, na verdade, se não estivermos atentos, nós poderemos ser tragados, ancorados, enfurecidos na raiva, na angústia, e com isso sermos tragados para um lugar que nós achamos como assim? Como assim? Que somos nós, dentro de nós, que tem uma sintonia, estamos numa frequência que permite que outra
sintonia consiga nos abalar, consiga nos afetar, nos tirar daquele equilíbrio que achávamos que já tínhamos, que detínhamos, mas que venha nos abalar. E o quanto esse tipo de situações nos abala a nossa saúde física. Quantas questões e situações abalam as nossas questões físicas, que são essas impressões, essas situações do nosso dia a dia. A raiva, a angústia, o medo, a falta de entendimento, de compreensão, que lhe traz uma angústia, e com isso ele paralisa, causando sofrimento, e isso deságua no corpo físico, provocando a saúde física, que por sua vez, com a saúde física em baixa, estorna para a alma que ali está conectada. Então observamos esses embates. Tem as situações das doenças físicas, das bactérias, dos vírus, sim, tem. Mas tem as questões do nosso dia a dia, as questões de relação, as questões dos fatores internos nossos que precisam ser tratados, precisam ser cuidados, porque eles fazem parte da nossa saúde como um todo. Da saúde do corpo, da saúde da mente, pela qualidade dos pensamentos ali emanados, da saúde do espírito, do seu entendimento, e da saúde da sociedade social. Nesse entendimento, nessa compreensão que a doutrina espírita nos ajuda a esclarecer, mas ela não coloca um ponto final nisso, que tem muitas coisas ainda a nos esclarecer, a entender, na medida do nosso esforço e da nossa capacidade de entender, como dizem os espíritos. Nós não podemos dizer tudo o que vemos e sabemos, porque faltaria entendimento e compreensão em palavras para nós, encarnados, entender. Mas a sua busca, a sua procura, as suas questões, as suas perguntas, elas são fundamentais para lhe esclarecer. Continue a caminhar, continue a procurar, a pesquisar, a entender na vida, no mundo, nos livros, mas no dia a dia, dentro de si, dentro das questões que lhe afligem, que parecem pequenas, que parecem abstratas, mas que pode estar influenciando na nossa saúde, no nosso equilíbrio. E se nossa saúde, nosso equilíbrio, nossa harmonia, ela balança, ela se perde, ou ela se desvai, e nós tentamos procurar, somos nós que devemos trabalhar para que ela possa cada vez mais ser contínua, cada vez ser mais permanente na nossa existência. Nós sabemos, foi calculado pela nossa ciência, que nós temos, em média, em 24 horas, 60 mil pensamentos. É muito pensamento que nós temos. E a gente tem que estar organizando esses pensamentos. E quanto desses pensamentos nos fazem mal? E quanto desses pensamentos nos fazem bem? Quanto desses pensamentos são neutros? 60 mil é muita coisa para a gente avaliar. Mas nós sabemos, antes desses pensamentos, o ponto fundamental que precisa ser tratado, conduzido, olhado com maior entendimento e compreensão, dentro de uma visão não só material da coisa, da mente humana, mas do espírito que ali está habitando temporariamente aquele corpo, as suas questões, aquilo que realmente fazem parte, que lhe esclarece sobre a sua essência, o seu entendimento de vida e por que está aqui, passando por essas situações, tendo esse tipo de entendimento e de situação na existência. Isso é importantíssimo para nos esclarecer e nos tornar cada vez mais senhores de si mesmo. E estarmos satisfeitos aonde que estamos e querendo mais, mas querendo mais com equilíbrio, com estabilidade, com entendimento de causa e efeito, o quanto isso se desdobra e repercute na existência minha, do outro e das coisas com as quais nós estamos em contato. Uma boa noite a todos, que possamos dar início a essa semana de setembro, com entendimento e compreensão e refletindo sobre o quanto nós cuidamos bem de nós. E qual porta no mundo que nós vemos aqui que está com mais, a fila está maior? A porta A ou a porta B? Da mudança de atitude ou a porta lá dos exames, dos métodos de tratamento? E nós temos que ver. Ah, mas agora não dá, já estou assim. Como nós somos reencarnacionistas, sabemos que teremos outras e tantas oportunidades. Comecemos hoje o nosso aprontamento. Comecemos hoje a nossa mudança de atitude. Porque mudança de atitude não é de uma hora para outra, não é um apertar
de um interruptor e que a luz se abre, se acende, no caso. Observarmos que existe um fluxo, existe todo um processo. E nós, nessa mudança de atitude, também existe um processo, ao qual nós temos que elaborar, trabalhar intimamente para podermos ir fazendo a mudança de maneira paulatina, constante, mas que será feita. E quando estivermos lá no alto da montanha e vemos todo o caminho que nós passamos, caramba, passei por tantas situações. Eu não me lembro em que momento eu mudei de atitude, mas eu mudei naquele momento e fui fazer esse circuito, esse percurso aqui interessante. Somos nós, a observarmos a nós mesmos nessa nossa jornada. Uma boa noite a todos e que continuemos firmes e fortes, entendendo e nos esclarecendo. E estamos sendo com a nossa mala prontinha para a viagem, pois nós não sabemos quando vamos. Pode ser a qualquer momento que estejamos com ela prontinha e não sermos surpreendidos com os valores imprescindíveis que essa viagem exige de cada um de nós quando retornarmos ao plano espiritual.